Olá pessoal, boa noite. Então vamos lá. Muita gente aí segue os meus comentários, segue os meus esclarecimentos desde fevereiro referente à Covid, tá? E aí na sexta-feira tiveram algumas notícias que as pessoas começaram a me perguntar muita coisa, resolvi gravar o vídeo hoje, tá? Então assim, eu vou tentar ser mais sucinto, não falar sobre questões que eu já falei anteriormente, tá? Então primeiro vamos tentar entender o motivo da quarentena. A quarentena ela não é a cura da Covid. Ela é uma preparação do sistema de saúde. Como assim? Você faz a quarentena para evitar um pico de contágio e um pico de pessoas usando um sistema de saúde maior ou melhor definido, maior ou melhor instalado em cada país, tá? Ou seja, o controle da curva. Então a quarentena ela visa, em primeiro momento, dar tempo para o Estado preparar leitos e preparar o sistema de saúde para receber doentes. Em segundo momento, a quarentena ela funciona para você controlar o número de doentes no sistema de saúde, tá? Então o que acontece com a quarentena? Qual que é a ideia principal, que é o que está sendo aplicado na Alemanha, na Dinamarca, e vou falar do Japão depois, porque o Japão teve uma situação aí, mas vamos lá, Alemanha, Dinamarca, Coreia do Sul, Portugal, que são os países que estão sendo bem quanto a isso, tá? Esses países aplicaram uma quarentena, tá? De 75% da população em casa no primeiro momento. Como é que é calculado esse primeiro momento? São 28 dias a partir de um certo número X de pessoas infectadas, tá? Em São Paulo, o número X de pessoas seriam mais ou menos 500 pessoas e a quarentena deveria mais ou menos terminar, essa quarentena de 75%, na primeira ou segunda semana de maio, tá? Ou seja, semana passada ou esta. E aí que tá. Por que foi prorrogada essa quarentena? E é onde vamos já falar, eu achei que foi um erro muito feio de comunicação do governo estadual, tá? A flexibilização pretendida pelo governo a partir do dia 10 do 5, dia 11 do 5, hoje, seria para quê? Para reduzir a taxa de lockdown, ou taxa de quarentena, de 75% para algo em torno de 55%, tá? Só que o que acontece? O povo, por si só, já flexibilizou essa quarentena 15 dias atrás, tá? O povo não respeitou essa quarentena de 75%. O maior índice que nós tivemos foi de 69%, a média foi de 55%. Então o que acontece? Os números que se esperavam se obter nos primeiros 40 dias mais ou menos de quarentena, de 75% nunca foram alcançados. E os números que deveriam ser alcançados agora na primeira etapa de flexibilização já foram praticados pela própria população antes, tá? Então aí que tá. A quarentena, bem da verdade, ela se flexibilizou a partir do dia 10 do 5, mas não da forma como a Secretaria de Saúde gostaria. E aí onde eu falo uma coisa, o governador do estado foi muito tacanho em não trazer também esse dado na sua entrevista coletiva, tá? Ele devia ter falado, olha, a flexibilização foi simplesmente jogada para depois, porque os números que nós iríamos ter agora são os números praticados. Então, assim, acho que a primeira falha foi falha de comunicação. Então, assim, bem da verdade, a quarentena está flexibilizada, mas ela está uma quarentena estranha, né? Vamos lá que eu falo que os órgãos públicos e a população em geral não está ajudando aí a situação ser estabelecida de uma maneira correta, tá? Outra coisa que eu já havia falado aos 15 dias, queriam começar a aumentar os números de casos no interior e litoral de São Paulo. E isso efetivamente está acontecendo, não é surpresa, tá? Isso é um movimento do próprio vírus, um movimento de infectologia que já estava previsto. Então não dá para nenhum prefeito, nenhum secretário, ninguém falar, nossa, ninguém estava prevendo isso, isso era sabido, tá? Vocês podem pegar meus vídeos, meus comentários de 15, 20 dias atrás. Isso era sabido, não é nenhuma novidade, tá? E os casos na Grande São Paulo, que seria a cidade de São Paulo e algumas cidades adjacentes, agora eles devem começar na próxima semana a sofrer alguma redução em números, tá?
E aí que tá, por que não manter uma quarentena de 75%? Porque, gente, tem muita gente que está em casa que é imune ao vírus, não sabe. Você tem muita gente em casa que não vai pegar esse vírus por uma série de fatores, pelo sistema imunológico dela tá bom, não está comprometido. E essas pessoas precisam ser na rua, tá? Porque isso se chama de imunidade de rebanho. Você precisa imunizar uma população inteira, uma população mundial inteira contra o vírus. E manter todo mundo trancado vai acontecer o que aconteceu no Japão. É o que eu estava falando antes, tá? O Japão teve muita gente trancada por mais tempo necessário. O japonês seguiu a recomendação, ficou, se não me engano, em 72% a quarentena no Japão. Quando você teve a primeira onda de flexibilização, aconteceu novo pico, tá? Então, para você não ter um novo pico também de doença, você precisa ir mandando as pessoas para a rua aos poucos, tá? Lembrando que uma pessoa que pega o vírus hoje, ela vai apresentar sintomas daqui a 14 dias, 15 dias. Então você precisa manter, ir abrindo essa quarentena e flexibilizando essa quarentena para você também ter as pessoas que precisem do sistema de saúde, vão tendo acesso ao sistema de saúde, paulatinamente mantendo uma curva estável de doentes, tá? Então, por isso que é muito importante flexibilizar a quarentena também, tá? E esses números basicamente não é um cálculo fácil de fazer. Isso leva em consideração uma série de situações. Eu falo que o governo do estado de São Paulo está adotando medidas muito claras quanto ao quanto tempo, porcentagem da população, só que o povo precisa ajudar, tá? Então, assim, o que acontece? O governador errou, feio, devia ter se comunicado melhor com o povo, tá? A flexibilização da quarentena não ocorreu? Ocorreu, porque era previsto agora, nos próximos 15 dias, uma flexibilização com 50% de pessoas dentro de casa, que é o que temos hoje. Daqui a 15 dias era previsto mais uma nova queda, algo em torno de 35%, principalmente crianças e idosos dentro de casa. Vamos ver como é que as coisas vão sair a partir de agora, se o povo vai respeitar, se não vai, o que vai acontecer. Agora vamos lá, o que eu comentei também, que é desastroso o que o prefeito de São Paulo está fazendo, gente. Aumentar rodízio significa o quê? Congestionar transporte público. Congestionar transporte público significa o quê? Que um doente num transporte público lotado vai contaminar uma quantidade enorme de pessoas, tá? Então, se uma pessoa dentro de casa, a taxa de contaminação dela é 0, uma pessoa que tome as medidas, a taxa de contaminação dela, se não me engano, é de uma pessoa a cada 3 dias. Uma pessoa sem nenhum tipo de prevenção, ela vai contaminar 3 pessoas por dia. No transporte público, uma pessoa pode contaminar fácil 10 ou 20 outras, tá? Então, assim, é desastroso o que o prefeito está fazendo. Esse rodízio é incabível, ele vai facilitar a transmissão, porque depende de transporte público e não vai ajudar em absolutamente nada, tá? Porque você vai acabar tendo uma movimentação de carros que era talvez aí dividida durante o dia, você vai concentrá-la em alguns horários e você vai concentrar movimento de mercados em alguns horários, então vai ficar ruim. Assim, ele não está sabendo lidar mesmo com a situação, tá? E, gente, novamente, o que eu falo, isso é minha opinião, tá? Para quem confia no que eu falo. Tudo que eu estou falando, novamente, pode sair agora um estudo falando que isso aí está tudo errado, tá? Até mesmo porque estão estudando o que está acontecendo nos Estados Unidos, pois aí nós teve um estado americano, que não sei dizer agora, que foi o único estado no mundo onde você teve um grau elevado de pessoas contaminadas dentro de casa, tá? Isso precisa ser entendido. Isso não é um prenúncio de uma mutação do vírus, não é um prenúncio que a quarentena não funciona, mas é um fato a ser investigado e tratado cientificamente. Então, gente, para resumir aqui o que eu acho do vídeo, quarentena é válido? É válido. Quarentena por tempo indeterminado é válido? Não é válido. A flexibilização a partir do dia 10 ocorreu? Mais ou menos, tá? Porque, a bem da verdade, o povo estabeleceu uma taxa e o governo teve que engolir, tá? Então, assim, a situação é delicada.
Volto a falar, se você é grupo de risco, se você não precisa sair de casa, não saia de casa, fique em casa, tá? Essa flexibilização são para as pessoas que precisam sair de casa, são para pessoas mais jovens, com sistema imunológico mais preparado. E se essas pessoas, mesmo assim, que saem de casa para trabalho, porque precisam, quando volta para casa, você vai entrar em casa, você tem um pai, você tem um idoso dentro de casa, higiene, tá, gente? Limpa o pé antes de entrar, de preferência deixa o sapato pro lado de fora, lave as mãos, vá direto pro banho, roupa para lavar. E é isso, gente. Essa aqui, que eu te falei, como eu falei, é a minha opinião. Eu acho que não tá certo quem fala que quarentena não adianta absolutamente nada, só vai fazer do país. E também não acho certo quem fala, vamos ficar todo mundo trancado por 4 meses sem sair, porque aí a gente elimina a Covid, tá? Nenhum dos dois pontos extremos está certo. A solução justamente está na moderação, no meio do caminho, tá? E é difícil a gente falar em moderação hoje. É uma frase que eu uso demais, né? Em época de... nessa época não tá cabendo mais nenhum tipo de moderação, tá? O pessoal, em época de polarização, não existe moderação, né? Então, assim, tá todo mundo muito polarizado por política, agora tá todo mundo muito polarizado, levando a Covid como uma questão política. E não é uma questão de saúde pública, gente, tá? É uma questão de economia também. Então vamos lá, moderação, gente, tá? Essa é a palavra do momento. É isso aí. Quem estava em busca aí de alguma esclarecimento meu, segue aí o meu entendimento, que eu acho que seria mais correto. E qualquer dúvida, qualquer comentário, só me perguntar que aí eu vou conversando com vocês, tá joia? Obrigado, boa noite.